Estão me ouvindo? Boa noite, amada igreja. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos para o nosso momento de exposição das Escrituras, nosso momento de entrega da Palavra de Deus e nosso momento de maior aprendizado também dentro do culto de adoração ao Senhor. Nós adoramos a Deus também por meio de ouvir a sua Escritura, de buscar dela o aprendizado necessário. Nós vamos dar continuidade à nossa série, mas antes de a gente começar a ir direto ao texto, eu queria começar nesta noite pedindo à igreja a fazer um exercício de imaginação comigo. Imagine, amado irmão, amada irmã, que por algum motivo, seja ele qual for, você recebeu um diagnóstico difícil. E diante desse diagnóstico difícil, você percebeu que vai ter que fazer uma cirurgia que vai ter que ser logo, em breve. Você começa a ter medo, seu coração acelera, e uma pergunta fica martelando na sua mente: será que eu vou sair daqui dessa sala de cirurgia vivo? Mas durante esse momento de crise, muitas vezes a nossa expectativa é de quê? Medo. Mas o que será que poderia trazer paz ao coração de cada um de nós numa situação como essa? O que será que poderia mudar essa expectativa do medo? Com certeza não ia ser a beleza do hospital, né? Não sei quantos aqui já foram no Villeroy, é um hospital bem bonito, né? Mas a beleza do hospital não tira esse medo do nosso coração. Com certeza não é o conforto das macas que também tira o medo do nosso coração. Entretanto, uma notícia pode pelo menos aliviar isso. Você descobre que quem vai ser o seu cirurgião é um médico conceituado. Um médico que já realizou aquela mesma cirurgia milhares de vezes. E com 100% de sucesso nesse procedimento. Você também sabe que este médico é a maior autoridade no assunto que você está passando. Não existe outro médico no país, ou talvez no mundo, que tenha tanta autoridade e conhecimento acerca daquilo que você está passando e pelo qual você precisará desta cirurgia. Nesse momento, você entende que talvez, por conta do currículo do médico, a sua expectativa de medo, se ela não acaba, pelo menos ela diminui bastante. A sua perspectiva do médico talvez mude, irmãos, a expectativa do resultado da cirurgia. E o profeta Abacuque, que é o texto que nós estamos trabalhando durante essa série, ele estava no corredor escuro da sua história. Os irmãos bem sabem que ele olha para o futuro, vê o exército babilônico vindo em direção a Judá, e a expectativa dele, irmãos, era nada mais, nada menos do que destruição. Mas quando a gente chega no capítulo 3, eu já vou pedindo para os irmãos abrir as suas Bíblias, em Abacuque 3. Quando ele chega no capítulo 3, ele decide, então, ajustar o seu foco. Ele para de olhar para o problema e começa a olhar para o currículo de Deus. Ele olha para o passado, ele olha, por exemplo, para o Êxodo, nós vamos ver hoje, ele olha para a abertura do Mar Vermelho, ele olha para as vitórias do Senhor, e isso vai mudar tudo na vida dele. Ele entende que se Deus é esse cirurgião que abre o mar, ele sabe exatamente o que está fazendo agora com a humanidade. E é por isso que quando a nossa perspectiva, ou seja, o nosso modo como vemos as coisas, se enche da grandeza de Deus, a nossa expectativa do presente e do futuro vai mudar. E esse é o título da nossa pregação desta noite. Eu acho que está aqui no quadro. A perspectiva muda expectativa. Então abra sua Bíblia em Abacuque 3. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 15. Onde nós vemos que o currículo de Deus nos mostra que ele caminhou, já marchou soberano sobre o caos. E que nós podemos, tal qual Abacuque, numa série que fala de confiança, confiar em Deus pelo que ele já fez. Então Abacuque 3, do versículo 3 ao 15, eu vou ler na versão NVI, por isso que eu não trouxe projetado no quadro dessa vez. Você pode ler na sua versão, eu vou ler na NAA, perdão, na versão Nova Almeida atualizada, você pode ler na NVI ou em outra versão que você tenha. Mas eu escolhi a NAA porque ela atende melhor a pregação dessa noite. Então o texto diz assim, Abacuque 3, versos de 3 a 5. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem.
Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fende a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, pisas nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Vamos orar, igreja. Amado Deus, estamos diante da tua palavra. Estamos diante de uma porção escrita há tanto tempo atrás que fala conosco hoje. O Senhor tem falado conosco através dessa série e te pedimos mais uma vez que o teu Espírito Santo ilumine o nosso coração para ter entendimento das Escrituras e podermos extrair daqui ensinamentos práticos para a nossa vida diária. Ajuda-nos, Deus, a caminhar por este texto, desvenda-nos os olhos para enxergar o que o profeta queria dizer neste tempo. Ajuda-nos, Deus, a viver de acordo com o que descobrimos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós, como eu falei, nós estamos caminhando para o encerramento da nossa série. A nossa série intitulada O Justo Viverá pela Fé, aprendendo a confiar em Deus em tempos de perplexidade. Esse é o tema da nossa fé, da nossa série. E o que a gente tem trabalhado tanto nessa série é que eu e você devemos ganhar confiança em Deus, conhecendo-o a ponto de quando chegar os dias difíceis, os dias maus, e nós sabemos pela história e pelos textos bíblicos que esses dias sempre virão. Eles são esperados para nós crentes. Inclusive, foi dito já aqui que se nós formos crentes de verdade, os dias difíceis virão ainda mais rápidos. Nós temos aprendido a confiar em Deus e hoje não vai ser diferente. Nós vimos, irmãos, para quem ainda não está acompanhando esta série, pode ser que você esteja chegando aqui hoje pela primeira vez ou pegou a série pela metade, eu vou fazer uma breve recapitulação do que nós vimos até agora. E a ideia dessa breve recapitulação é só nós entrarmos dentro do contexto do que a gente vai falar hoje. Para quem não lembra, irmãos, Abacuque está lá, vivia no povo de Judá, e ele vivia numa sociedade que estava dando as costas para Deus. Abacuque era um profeta, e ele se via diante da sociedade de Judá repleta de violência, repleta de impunidade, onde juízes torciam a justiça, onde a violência se sobrepujava, e ele faz uma oração ao nosso Deus. E ele clama ao Senhor, ele faz uma queixa. Ele chega a Deus, se você puxar sua Bíblia lá no capítulo 1, ele vai dizer: até quando, Senhor? Até quando eu gritarei violência sem que o Senhor traga salvação? Abacuque clama a Deus, pede intervenção do nosso Deus naquele momento. E ele aguarda a resposta do Senhor. Nós também já vimos pelo texto que Deus não deixa Abacuque sem resposta. Deus responde. E ele, no versículo 5 do capítulo 1, diz: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem pasmos e atônicos. Pois eu farei algo que, se contassem a vocês, vocês não creriam. E Deus revela a Abacuque o que ele está planejando, como seria a sua intervenção. Deus revela a Abacuque que ele chama a Babilônia, um povo cruel, os caldeus, impiedoso, forte, voraz, que vem para destruir Judá. E Deus diz que este povo feroz vai ser instrumento da sua justiça sobre o povo de Judá. Que ele ia resolver o problema de Judá com esta nação. Só que essa resposta, ela surpreende o nosso profeta. A gente já viu isso também. Abacuque jamais esperava isso do nosso Deus. Abacuque esperava que Deus trouxesse avivamento, mas ele fica perplexo diante da resposta de Deus. E muitas coisas trazem confusão à mente do profeta. E nós vimos isso também em uma das pregações. Ele leva essas dúvidas a Deus. Ele chega a Deus em oração e diz: Senhor, como podes? O Senhor é um Deus santo. Como podes tolerar o mal? Como é que o Senhor pode usar esta nação que faz da gente, nós babilônicos, seres como peixes? Eles nos arrastam com redes. E pior, Deus, no final,
eles vão dar glória à sua própria rede, ou seja, à sua própria força. Como é que você vai ser glorificado, Senhor, se no final de tudo que esses babilônicos fizerem, arrasarem esta terra, eles sequer vão adorar o Senhor, eles vão adorar a sua própria força. Só que, ao final desse questionamento, Abacuque ele toma uma posição diferente. Ele diz, eu vou subir à torre de vigia e eu vou aguardar a resposta do Senhor à minha queixa. E o Senhor novamente vai responder a Abacuque. Os irmãos lembram, é a segunda resposta de Deus à queixa do profeta. E Deus diz a Abacuque, nesse momento da resposta, que ele vai dividir a humanidade em duas. Existem os arrogantes, cuja alma não é reta, e existem os justos, aqueles filhos dele, filhos de Deus, que viveriam pela sua fé. É o tema da nossa série, o justo vive pela fé. E que Deus prepararia o seu destino, como posso dizer assim, o Deus já estaria colocando ali o juízo, a ponto dele mandar Abacuque escrever de maneira tão grande na parede ou na pedra, que qualquer um que passasse correndo pudesse ler os juízos vindouros. E que juízos seriam esses? Que o mal não ficaria impune. O Deus Santo não deixaria o mal impune. E na pregação que nós falamos sobre isso, nós vimos como Deus fala que vai exercer o juízo sobre a Babilônia. E ele faz isso por meio dos 5 ais, 5 denúncias contra a Babilônia. O texto vai dizer que Deus denuncia os pecados daquela nação, dizendo, ai daqueles que buscam lucro desonestos, ai daqueles que buscam segurança ilícita, ai daqueles que edificam as cidades com sangues, ai daqueles que humilham seu próximo, e ai daqueles que confiam na idolatria. Deus estava garantindo, irmãos, a Abacuque, que ele estava no controle, que o mal, nós falamos isso hoje de manhã, o mal, irmãos, tem data de validade. O mal vai acabar. E Deus já estava falando isso a Abacuque há muitos anos atrás. Essa promessa estava ecoando no ouvido do profeta e ela ecoa por todo o capítulo 3, que nós estamos estudando em Abacuque. E Abacuque chega a esse capítulo 3, irmãos, já não orando ao Senhor, dialogando com Ele. Na verdade, Abacuque chega nesse capítulo 3 com o coração já mudado. Ele transforma o seu livro em um salmo, em um poema, em uma poesia de adoração a Deus. Ele está com o coração mudado. É por isso que Abacuque 3, logo no início, nós vimos na última pregação, o profeta diz, escreva isso para que seja cantado dentro do templo. Abacuque desejava que esse salmo de adoração fosse cantado entre o povo de Judá, no templo. É um salmo que expressa confiança. É um salmo que expressa um coração de um homem mudado pelo encontro com Deus e pela confiança que ele adquiriu nesse encontro e nas respostas que ele teve de Deus. É por isso que na semana passada nós vimos o profeta fazer um pedido a Deus. Na verdade, 3 pedidos. Ele pede ao Senhor, aviva a tua obra, ó Senhor. Faz com que ela seja conhecida no decorrer dos anos. E na tua ira, lembra da misericórdia. Como é que Abacuque poderia pedir misericórdia, irmãos, se ele estava diante da vinda do exército da Babilônia? Como é que ele consegue cantar diante da notícia que está vindo uma nação destruir a sua cidade? Será que você conseguiria? Se soubesse, nós estamos falando tanta guerras ao mundo, né? Se a gente tivesse um exército inimigo vindo marchando em direção a Boa Vista, será que você consegue, tal qual Abacuque, eu vou compor um hino de adoração ao meu Deus, sabendo que está vindo um exército destruir essa cidade? Isso só é possível quando nós temos um coração transformado. Transformado pelo encontro com Deus, e é o que eu quero trabalhar nesta noite. A grande ideia, irmãos, que eu quero trabalhar nessa noite é que, por causa da forma como Abacuque passa a olhar a Deus, aquilo que ele espera do presente e do futuro muda. É o título da nossa mensagem. Perspectiva muda expectativa. Os babilônios estão marchando, só que Abacuque agora não está mais olhando para os babilônicos. Abacuque volta seus olhos para os céus, para o alto, para Deus. E é isso que nós vamos trabalhar na grande ideia dessa noite. Põe no quadro para mim a grande ideia, por favor. A grande ideia que eu quero trabalhar nesta noite, amados irmãos, é que nós, o justo, o crente, ele vence a perplexidade do presente quando ajusta a sua perspectiva nos feitos de Deus no passado, gerando uma expectativa de vitória para o futuro. Como é que eu vou explorar essa grande ideia, irmãos? Como é que eu vou trazer, baseado neste texto, isso? Que nós, os crentes, devemos olhar para o Senhor, para o que Ele fez, e mudar a nossa expectativa para o futuro. Em primeiro lugar, nós vamos ver que Deus muda a nossa
perspectiva quando a gente lembra dos seus feitos. Nós vamos ver também, em segundo lugar, que nós mudamos de perspectiva quando vemos o poder de Deus sobre a criação. E por fim, nós veremos também que nós mudamos de perspectiva quando nós confiamos na justiça e na salvação de Deus. Abacuque vai fazer isso, irmãos. Dos versículos 3 a 7, ele vai lembrar do que Deus fez na saída de Israel do Egito, do Êxodo. Dos versículos de 8 a 11, Abacuque vai lembrar de como Deus tratou a chegada dele na terra de Canaã, a conquista de Canaã. E dos versículos 12 a 15, Abacuque vai lembrar como é que Deus trata o seu povo e os seus inimigos, ou seja, as nações circunvizinhas. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós devemos mudar a perspectiva. Nós mudamos de perspectiva quando eu e você lembramos dos feitos de Deus na história. Vamos ler o versículo 3 a 7 novamente. Beber uma água aqui. Versículo 3 diz assim, agora eu vou ler na NVI. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus, o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de suas mãos, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Via a aflição nas tendas de Cuxã, tremiam as cortinas na tenda de Midian. Amados irmãos, pense aqui um pouco comigo. O profeta, diante daquela situação terrível, a notícia de que os babilônicos viriam, ele lembra do que Deus fez no passado. Ele recorre novamente à sua memória do que ele conhecia do seu Deus. Ele, nesses versículos aqui, de 3 a 7, ele lembra, faz menção e referência ao que o nosso Deus já tinha feito na saída daquele povo do Êxodo. Os irmãos conhecem a história, é uma história bastante conhecida lá em Êxodo. O que Deus fez quando tirou o povo do Egito? Abacuque lembra que Deus já se revelou poderosamente ao seu povo, tirando eles do Egito. O texto vai dizer que a glória do Senhor cobriu os céus e a terra. E é uma linguagem que vai nos mostrar a grandeza de Deus. Todo esse trecho aqui dá-nos a impressão, o Abacuque está trazendo, que o Senhor está vindo em poder e grande glória. Nós vamos ver mais na frente que o Senhor vem para Abacuque como um guerreiro que guerreia com justiça contra as nações que vêm. Se os irmãos lembram, a Babilônia é descrita como um grande guerreiro, poderoso, forte, que não está nem aí para nada. Mas Abacuque vai mostrar que Deus também é um grande guerreiro, que vem em resgate do seu povo. O profeta vai descrever Deus como uma luz intensa, com raios brilhando das suas mãos. E a ideia é de relâmpagos mesmo, irmãos, nos remetendo ao encontro de Deus com o seu povo no Sinai, onde quando Moisés sobe no Sinai para receber as tábuas da aliança, o próprio monte pegava fogo, raios para todo lado, eles tremiam, a ponto do povo temer subir junto com Moisés. E eles diziam, vai só você, que a gente vai morrer se a gente for. Lembrando que Deus é esse raio, esse fogo consumidor. Abacuque recorda, irmãos, também, dentro desses textos, da peste. O versículo 5 vai nos lembrar que pragas vão adiante, ou seja, na frente do Senhor, e a pestilência vem seguindo. Rememorando, trazendo à memória de Abacuque, o que o Senhor tinha feito no Egito. Os irmãos lembram, as 10 pragas é nada mais, nada menos que o nosso Deus sobrepujando cada um dos deuses egípcios. As rãs, o rio Nilo transformado em sangue, a escuridão, as pragas nos animais, tudo isso demonstrava o poder de Deus sobrepujando os deuses egípcios. Abacuque lembra disso, irmãos. O que dá confiança a ele é lembrar que Deus já venceu esses deuses no passado, esses outros deuses no passado. Deus é soberano sobre a natureza, sobre as doenças e todas as coisas. O texto vai dizer que Deus para e mede a terra. Ele faz a terra tremer. Ele olha para as nações e as fazem tremer. Que os montes, as montanhas, diante de Deus, elas se despedaçam. Elas não se aguentam, elas se quebram. Trazendo-nos a ideia, irmãos, que até aquilo que parece imutável, quando você olha uma serra, quem vai aqui perto, aqui, olha uma serra, você pensa, essa serra nunca vai cair daí. Mas diante de Deus, irmãos, e do poder do nosso Senhor, uma montanha, o Monte Roraima, ele se derrete, ele se despedaça todo diante do nosso Deus. E essa é a linguagem que Abacuque usa aqui. Os montes estremecem, eles se desmancham diante do Deus poderoso. O que Abacuque quer nos ensinar com isso, irmãos?
O que ele quer trazer para a gente? Ele quer nos ensinar, irmãos, que o Deus que tirou o povo de Israel do Egito, o Deus que tem poder de trazer pragas que derrotam os deuses egípcios, o Deus que ao chegar faz os montes tremer, a terra se abalar, que traz aflição e medo aos corações das nações, é o Deus que está conosco ainda hoje. Aquele Deus do passado é o mesmo hoje. Nós devemos lembrar disso. Porque muitas vezes, irmãos, é exatamente isso que a gente esquece. Quando chega momentos difíceis, quando vem uma doença, quando vem uma crise familiar, quando vem um problema, o desemprego, vem a aflição, a gente esquece rapidamente de quem é o nosso Deus. Abacuque, ele, sabendo disso, ele faz o contrário. Quando a crise chegou, ele foi exatamente a Deus e lembrou das obras que Deus fez. Talvez seja isso que eu e você devamos fazer, amados irmãos, quando chegam os dias difíceis. Quando vem a doença, as dificuldades, a gente tem que trazer à memória quem é Deus, o que ele já fez. E olhar o que ele já fez nos dá segurança de acreditar, de passar por essa barra que qualquer um de nós podemos passar com confiança. Deus havia prometido colocar temor nas nações. E Abacuque lembra disso. Quando você lembra a história de Raabe, aqueles espias que vão na cidade de Jericó, Raabe, ela dá um testemunho muito interessante, só comprovando aquilo que Deus tinha prometido. Ela fala para os espias, olha, nós ouvimos falar, o povo ouviu falar do que Deus fez quando tirou vocês do Egito. E como atravessou em terra seca o mar vermelho. E por isso o coração dos homens se derreteram. Ela traz esse testemunho. E foi exatamente isso que Deus tinha prometido. Olha, eu vou colocar pavor no coração das nações. As nações ali da terra prometida de Canaã estavam com medo do povo israelita. E isso era um cumprimento do que Deus tinha prometido. E eu faço uma pergunta para você, irmãos e irmãs. Se o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, fez o Sinai tremer, colocou as nações temor, é o nosso mesmo Deus que age hoje, por que tantas vezes eu e você reagimos às dificuldades da vida como se nós estivéssemos sozinhos? Ou como se Deus não estivesse agindo? Essa pergunta é uma pergunta retórica que para a gente trazer a perspectiva de como nós devemos buscar ter confiança no Senhor. A segunda lição que nós aprendemos deste texto de Abacuque é que a nossa perspectiva muda também, igreja, quando a gente vê o poder de Deus sobre a criação. Os versículos 8 a 11 dizem o seguinte, volte para a sua Bíblia, versículos 8 a 11. Era contra os rios que estava irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparastes o teu arco, pedistes muitas flechas, fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas diante do reflexo das tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. Novamente o profeta volta a lembrar dos feitos de Deus, a lembrar das conquistas de Deus, e agora muito relacionada à conquista da própria terra prometida. Abacuque, ele começa com uma pergunta histórica. Acaso é contra os rios que o Senhor está irado, Deus? É contra o mar? E a ideia, irmãos, é que Deus não está irado contra o mar, nem contra rios nenhum, não. Mas Abacuque usa essa linguagem para mostrar que Deus tem domínio absoluto sobre toda a criação. Se você olhar o texto, você vai ver Deus sendo soberano sobre o mar, porque Abacuque lembra da abertura do mar vermelho, e no versículo 15 ele vai dizer que ele pisa o mar com os cavalos, agitando as grandes águas, ou que dizendo que a massa das águas levantam. E nós lemos o texto e sabemos que quando o povo passa em terra seca, as massas das águas ficavam ao lado como se fosse um muro. O texto também vai dizer que Deus é soberano sobre a terra, pois nós já vimos aqui que como ele chega e os montes tremem, como Deus fere a própria terra com rios. E o texto vai dizer que Deus é tão poderoso em cima até mesmo do próprio céu, porque ele vai dizer que o sol e a lua pararam, nos relembrando de uma passagem muito conhecida, que nós vamos ver mais à frente, da batalha com Josué, onde o sol... Josué ou Gideão? Me perdoe. Josué ou Gideão, o sol parou? Josué, perdão, irmãos. Me fugiu o nosso irmão. Josué pede para o sol e a lua pararem. Então, Abacuque nos lembra que Deus tem o poder sobre a criação.
Sabe o que isso me lembra, irmãos? Também, se Deus tem o poder sobre a terra, ar, mar, Ele tem poder sobre todas essas ocorrências, pestilências, pandemias, doenças que tem no mundo. Está no controle dele. Ele não perde esse controle. Quando a gente passou pela pandemia, os irmãos todos lembram desse período fático, né, da nossa caminhada. E a gente pensar que não, já fazem 6 anos, né? Quase 6 anos, né? Foi um período terrível. Muitos aqui sentiram na pele esta doença. Outros perderam familiares, inclusive eu sou um deles, que perdeu familiares nesse tempo. Passar por tempos como esse, que nos dá confiança e tranquilidade para não cair no desespero, é lembrar que o nosso Deus tem domínio também sobre esta doença, também sobre este mal. É isso que não vai fazer a gente cair no desespero. O temor. Eu via quem lembra, só lembra da época da pandemia, quem lembra aquele desespero que era, aquelas pessoas que saíam cheias de cobertura, lavava tudo com álcool, um medo danado. Tinha gente que tinha horror, pavor de voltar ao trabalho com medo da doença. Mas o que nos dava segurança não era o álcool em gel, a cloroquina ou qualquer outra coisa que viesse naquela época, mas era o nosso Deus. Nós pudemos passar pela pandemia confiantes em Deus. Mas voltando, o que Abacuque lembra? Que o povo atravessou o mar em segurança, enquanto Deus abriu o mar para os hebreus passarem. Eu acho que eu até trouxe. Passa a próxima imagem. Essa é uma pintura da travessia do Mar Vermelho. Então, o povo pôde passar ali. E Deus é colocado aqui, irmãos, como aquele que está preparando o seu arco e a sua aljava está cheia de flechas. Como um guerreiro que vem para derrotar os seus inimigos. E nenhum poder humano poderia resistir. Nós lembramos que depois que o povo passa do mar, os egípcios vêm atrás e as águas caem por cima deles, derrubando eles. Eles não podem com o nosso Deus. Abacuque diz que o Senhor fende a terra com rios e é um guerreiro preparado para lutar. E ele é poderoso e age na história para cumprir os seus propósitos. Uma coisa interessante, irmãos, se você olhar o texto, essa canção ela começa em terceira pessoa. É Abacuque falando de outra pessoa. Quando ela chega no versículo 8, Abacuque muda o verbo para a segunda pessoa. Ele deixa de eras e começa a usar tu. Tu fizestes isso, Senhor. Isso mostra para a gente que essa oração, esse louvor, ele se torna também mais pessoal, mais intenso. O texto vai continuar nos lembrando que os montes se contorcem, que Deus cavalga pelo mar, mas que o principal, o sol e a lua param, relembra, como eu disse agora há pouco, a história de Josué. Quando Deus, para exercer juízo sobre aquela nação canaanita, ele atende a oração de um homem e o astros do céu responde, onde o sol e a lua param por metade de um dia, se estende, eles não se põem, para que o juízo de Deus permaneça. E é isso que Abacuque lembra aqui. O sol e a lua param em suas moradas diante do reflexo das suas flechas voadoras. Abacuque lembra de todas essas histórias, irmãos. É o que dá vigor a gente. Talvez eu e você a gente tenha que lembrar do que Deus fez. Não só no que está registrado na Bíblia. Isso é muito importante a gente saber o que Deus fez registrado na Bíblia. Mas o que Deus já fez na sua vida? Você lembra? É interessante, eu gosto de pensar quando a gente está falando de trabalho, e aí alguns colegas estão reclamando do trabalho, aí a gente lembra assim, mas não foi tantas horas de joelho para pedir por esse trabalho? Não foi tanta oração para conseguir este trabalho? A gente parece que, nos dias atuais, esquece tudo que Deus já fez para a gente. Eu penso, irmãos, que todos nós que já estamos numa caminhada com o Senhor há bastante tempo, a gente sabe reconhecer quando o Senhor moveu a sua mão em nosso favor. Por que então, quando vem novamente as dificuldades, a gente já esquece do que Deus já fez conosco? Abacuque lembrou do que Deus fez com o seu povo. Nós podemos olhar para a Bíblia e lembrar disso também. Mas todos nós que já temos intimidade com o Senhor e já temos relacionamento, nós podemos olhar para a nossa própria vida e saber quando Deus nos curou, quando Deus nos abriu uma porta, quando Deus, no momento da dificuldade, faltava comida na nossa mesa, alguém chegou com uma cesta básica. Quantos de nós não temos histórias como essas ou parecidas, onde Deus já veio em favor do seu povo, em favor de você? Nós devemos lembrar disso, irmãos, para quando vier o dia mau, nós termos essa confiança, que nós estamos tentando, em toda essa série, inculcar nos corações dos irmãos, inculcar inclusive nos nossos. Porque, irmãos, é difícil até para mim, que eu digo isso aqui, mas eu sei que às vezes, quando vem a dificuldade, meu coração treme e falha, e cai por vezes, por não confiar e não lembrar
e eu tenho que pregar isso para mim diariamente, lembrar que o Senhor Deus já fez na minha vida, Ele faz novamente, e eu não me esquecer e não me deixar cair no desespero. Então, ao lembrar dessas manifestações de Deus sobre a criação, Abacuque, ele aprofunda a sua descrição. Então, eu faço mais uma pergunta para nós, igreja. Se Deus tem o poder de controlar os rios, o mar, os montes e até o sol e a lua, por que tantas vezes vivemos nós dominados pelo medo das circunstâncias? Novamente, uma pergunta para a gente refletir e guardar no coração. Mas uma terceira lição que nós podemos aprender nesta noite, irmãos, de modo que a gente possa mudar a nossa perspectiva acerca da grandeza de Deus, é que a nossa perspectiva muda quando a gente confia na justiça e na salvação de Deus. Isso vai estar no versículo 12 a 15. Vamos ao texto. Com ira andastes a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, e esmagaste os líderes das nações ímpias, tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as tuas próprias flechas lhe atravessares a cabeça, quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar, com maldoso prazer, como se estivesses prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisastes o mar com o teu cavalo, agitando em grandes águas. Por fim, irmão, nesse último momento, Abacuque lembra para si, para o seu coração ganhar confiança, o que Deus havia feito já com Israel e com as nações circunvizinhas. Abacuque lembra, irmãos, que Deus marcha pela terra com indignação, e aquelas nações más, ele pisa com a sua ira. Mas é importante para nós lembrarmos uma verdade fundamental. A ira de Deus, irmãos, ela não é arbitrária. Ela tem propósito. Nós estamos estudando na EBD escatologia. Nós estudamos hoje um pedaço da grande tribulação, que é a manifestação da ira de Deus sobre a terra. E a ira de Deus, ela não é arbitrária, irmãos. Pois o versículo 13 nos lembra, se você olhar para a sua Bíblia, o versículo 13 diz que Deus sai para salvar o seu povo, para salvar o seu ungido. Ou seja, Deus vem em juízo contra as nações, mas em relação aos seus, ao seu povo, ele vem com salvação para aqueles que pertencem a ele. Isso nos ajuda a entender, irmãos, por que o profeta lá no capítulo 2, ele pode falar, capítulo 1, ele pode falar com tanta confiança, nós não morreremos. Nós já falamos o porquê disso, porque ele tinha confiança nas promessas de Deus. É por isso que ele pôde falar que Deus iria cumprir tudo aquilo que ele disse, que a nação ia ser subjugada, mas o remanescente ia ser preservado. Abacuque vai também descrever como Deus despedaça os líderes das nações. O texto vai dizer que ele fere a cabeça dele, que deixa ele desnudado. A ideia é de uma destruição completa. Quando ele fala desnuda ou da cabeça aos pés, olha, eu estou te vencendo completamente, sem sombra de dúvida. E é uma coisa interessante, irmão, se você já percebeu aí no texto, ele fala que Deus usa os instrumentos dos próprios adversários contra eles mesmos. É o que diz o texto no versículo 14. Com as tuas próprias flechas lhe atravessastes a cabeça. Ou seja, Deus usa os próprios instrumentos maus contra os malfeitores. Você já percebeu que a Bíblia fala isso em algumas ocasiões? Quando a gente olha, irmãos, Provérbios vai dizer que muitos homens armam armadilhas para nelas mesmas caírem. Se você lembra da história de Esté, o livro de Esté, Amã foi enforcado na própria forca que ele criou, que ele construiu para enforcar Mardoqueu. Se você conhece a história, você está familiarizado com esse texto. Uma história mais famosa ainda é que aqueles acusadores de Daniel foram mortos pelos leões que eles achavam que iriam matar Daniel quando jogaram ele lá. É Deus movendo até mesmo os instrumentos que os malfeitores usam para ir contra eles e Deus mostrar o seu juízo, irmãos. Deus tem esse tipo de poder. É isso que pode, para mim e para você, dar confiança. É saber que não importa as circunstâncias que venham em nossas vidas, Deus pode transformar essa circunstância a nosso favor. Não é isso que diz Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso que nós aprendemos em José, quando ao final de sua vida, ele fala para os seus irmãos, fiquem calmos, não se preocupem, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para a salvação de muitos. É isso, irmãos. Deus pode, inclusive, modificar as circunstâncias para
em nosso favor, nos ajudar a ter confiança no dia mau. E uma pergunta final para a gente. Se Deus é justo, julga o mal, promete salvar o seu povo, em quem eu e você temos colocado a nossa confiança? Nele, em Deus ou na nossa própria força? Mas, para concluir esse texto, irmãos, jamais podia esquecer, já que nós estamos falando dos feitos de Deus, do que Deus fez para nós no passado, nós não podíamos esquecer do maior feito que Deus já fez para nós. Abacuque, ele olhou para o passado, ele viu o que Deus fez no Êxodo, viu o que Deus fez no Mar Vermelho, viu o que Deus fez parando o sol, e ele olhou o currículo de Deus, é verdade. Mas existia alguma coisa que Abacuque não pôde ver na sua época, irmãos, que eu e você temos a oportunidade de ver hoje, olhando para o passado. Nós olhamos, irmãos, e vimos que a obra que Deus fez com Abacuque aponta para uma obra maior. Aquele Deus que sim, abriu abriu o mar, fez todas essas coisas, ele viria novamente a esta terra, pisar sobre o caos. Não para mais libertar um povo da escravidão do Egito, ou mesmo da Babilônia, mas para libertar um povo da escravidão do pecado. Quando a gente chega ao Novo Testamento, amados irmãos, nós vemos que Deus veio até nós na pessoa de Jesus Cristo. E aí a gente lembra, é o mesmo Jesus que também tem o poder sobre toda a criação. Quando a gente lê os evangelhos, o nosso Senhor Jesus pisou sobre as águas, ele acalma o mar, ele repreende os ventos, ele mostra que a natureza, irmãos, continua obedecendo ao Deus Todo-Criador. Aquele Deus do passado que mandava na natureza, ele continua mandando na natureza hoje. Ele mostra, irmãos, que a maior obra de Deus não foi abrir o Mar Vermelho. A maior obra para nós, irmãos de Deus, foi abrir o caminho da salvação na cruz. Na cruz, Deus julgou o mal, de novo, mas de forma definitiva. Na cruz, ele derrotou o maior inimigo do homem, o pecado e a morte. E na cruz, tal como o texto de Abacuque, Deus novamente sai para salvar o seu povo. Séculos depois, foi exatamente isso que Cristo fez, irmãos. Séculos depois de Abacuque. Ele toma sobre si o nosso juízo. O juízo que nós merecíamos, para nos dar a sua misericórdia que nós não merecíamos. Por isso, irmãos, quando olhamos para a cruz, que está no passado, nós vemos então o maior currículo de Deus sobre a sua fidelidade. Ele continua fiel em suas promessas. Se Deus não poupou o seu próprio Filho para nos salvar, então nós podemos confiar que Ele continuará cuidando de mim e de você nos dias maus, em qualquer circunstância. E é isso, irmãos, é essa certeza que deve mudar a nossa perspectiva acerca de Deus. E através disso, olhando não para as crises da nossa vida, mas para o nosso Deus, é que nós vamos mudar a expectativa do presente e do futuro. Quando a gente olha para Cristo, irmãos, a nossa expectativa não é outra senão confiança. É isso que nós tentamos trazer durante toda essa série. Como aprender a confiar em Deus em tempos de perplexidade. Trazendo para nós atualmente, irmãos, nós abrimos a notícia do jornal, é roubo, é violência, é escândalo, é uma coisa por vezes pior que a outra. A gente se olha para o nosso dia a dia, vê dificuldades, mas eu digo, confie em Deus. Olhe para Deus, aprenda em Deus a confiar nele nesses momentos difíceis. E Ele garante para nós, meu irmão, para nós essa segurança. Se Deus está conosco, irmãos, nós podemos viver exatamente como Abacuque nos conclama a viver. O justo viverá pela sua fé. Eu queria trazer algumas aplicações práticas nessa noite. A primeira delas é busque conhecer a Deus e o seu currículo. Como nós vimos, Abacuque encontrou consolo em conhecer quem Deus é e o que Ele fez. O justo vive pela fé no Deus que age na história. O Deus que já realizou grandes obras no passado, mas que continua agindo hoje, irmãos. Lembre-se disso. Por isso eu e você precisamos buscar a Deus no meio das Escrituras. Devemos buscar aquele que decidiu se revelar a nós. E a gente vai fazer isso por meio da busca na Bíblia, nas Escrituras, irmãos. A Bíblia é onde nós vamos aprender a conhecer mais e mais Deus. Conhecer o seu caráter, conhecer as suas promessas e conhecer as suas obras. Como a gente viu no capítulo 2 de Abacuque, a terra ela se enche do conhecimento da glória do Senhor. Portanto, eu e você devemos nos aproximar da palavra de Deus, meditar nela, para conhecer mais profundamente o Deus a quem servimos. Uma segunda aplicação prática, irmãos, é que não basta apenas conhecer, mas nós devemos ter um relacionamento com este Deus. Nós não adianta, irmãos, saber muitas coisas sobre Deus. Se a gente não o conhece verdadeiramente, a Bíblia diz que nós estamos perdidos. Por isso a Bíblia nos ensina que a vida eterna é uma eternidade de conhecimento de Deus. O texto está lá em João, se você lembra desse texto. E a vida eterna é esta,
que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A Bíblia vai dizer sempre, irmãos, que se a gente ainda não tem um relacionamento verdadeiro com Cristo, é nosso dever, é nossa necessidade se arrepender dos nossos pecados, crer nele, confessar com a nossa boca e entregar a nossa vida a Ele. Somente por meio de Jesus, eu e você podemos ter perdão, nova vida e a paz em tempos da perplexidade. E por fim, devemos descansar na salvação do Senhor. Deus, com certeza, irmãos, nós estamos vendo isso na leitura de Apocalipse durante a EBD, Ele vai exercer juízo sobre as nações, com certeza. Como foi dito hoje de manhã, o mal tem prazo de validade, vai acabar. A injustiça não vai ficar impune, assim como Deus falou que os babilônicos não ficariam. Hoje, a injustiça deste mundo, que você muitas vezes sofre por ela, não ficará impune. Deus vai julgar. Os homens se rebelaram contra Deus dia por dia, e todos nós também éramos merecedores dessa ira, mas Deus vem com a boa notícia para aqueles que o conhecem e que pertencem a Ele. Venho e trago a salvação. Deus novamente virá com salvação para o seu povo. E para aqueles que conhecem a Cristo e confiam nele e entregaram as suas vidas, o nosso futuro não é mais de condenação, mas de redenção. Cristo voltará para buscar a sua igreja. É por isso que nós devemos confiar e descansar na salvação de Deus. Então, quando vier um dia difícil, irmãos, talvez você não esteja passando nesse momento no seu dia difícil, mas eles virão, eles já vieram, eles vão voltar. O Senhor Jesus disse que no mundo a gente teria essas aflições. Confie no Senhor, aprenda a confiar em Deus em tempos difíceis, nos dias maus, lembrando dele, lembrando de quem ele é, lembrando do que ele já fez na sua vida. Quando a gente ajustar assim a nossa visão, a nossa perspectiva de Deus, a nossa expectativa sobre o futuro, irmãos, é alegria e confiança. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem trabalhado em nossos corações. Te pedimos para trabalhar ainda mais, Deus. Nos dá essa confiança, Pai, que só está em Ti, essa paz que só vem de Ti, que o mundo não pode dar. Somente em Ti, no dia mau, nós podemos passar por ele confiantes. Somente em Ti nós podemos, tal qual o Salmo 23, saber que, ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Deus, pela Tua obra tão grandiosa que o Senhor fez na cruz, ao dar a vida do Teu Filho e Ele ressuscitar no terceiro dia por mim e por cada um desses irmãos aqui. Trabalhe em nossos corações, Pai, para que nós sejamos cada dia mais parecidos contigo, para que nós obedeçamos a Tua vontade, como foi lido hoje mais cedo, os Teus mandamentos não são pesados. Nos ajuda a obedecer, meu Deus, e ir às nações, falar do Teu Evangelho, falar do Teu amor ao mundo, que o Teu Espírito Santo nos use para convencer também o mundo da justiça, do pecado e do juízo, para que esta igreja se encha de pessoas arrependidas dos seus pecados, que desejam viver nova vida em Cristo, que nós possamos, como foi falado aqui também, contribuir para o avanço do Evangelho no mundo, por meio das missões, por meio das ofertas, mas principalmente no dia a dia, por meio do nosso testemunho pessoal e do evangelismo. Ajuda a Tua igreja, Pai, a prosperar na fé, a ter confiança e a viver, tal como Abacuque, o justo vivendo pela fé. Obrigado, Pai, pela Tua intervenção, pela Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.